Queridos, paz do Senhor a todos. Esse é o canal Meditações Bíblicas e Tílio Pontes. Hoje, com a graça de Deus, vamos gravar mais um vídeo, com a meditação da Palavra de Deus. Gostaria de pedir perdão a todos que estão um pouco ausentes, mas não sem motivos, Algumas coisas aconteceram. Mas glória a Deus que o Senhor nos dá a oportunidade de hoje meditarmos na sua palavra. Eu queria pedir você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, comente assim que assistir, se sentir à vontade ou se interessar. Compartilhe com outras pessoas, porque o tema de hoje ele é muito interessante. É um tema bem atual que vai falar acerca das coisas do fim. O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. E você compartilhando, essa mensagem vai chegar a mais e mais pessoas. Porque todos nós, não se enganem, precisamos da palavra de Deus. Porque os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus ela não passará. Amém? Antes de mais nada, vamos orar, Apresentando, como sempre eu faço, apresentando essa meditação para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele nos dê a sabedoria, o entendimento e o discernimento correto, a fim de que as vidas sejam tocadas pelo poder da palavra. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, mais esta oportunidade de estar meditando na tua palavra, Pai. Tudo é para a tua glória, para o teu louvor, para o teu engrandecimento, Senhor. Que pessoas possam ser alcançadas e a palavra possa ter aplicabilidade em seus corações, a fim de que venham se arrepender e crer em Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém. Meus queridos, vamos meditar no Evangelho de João, ou melhor, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Do versículo 1 ao versículo, ou melhor, do versículo 2 ao versículo 8. Mateus, capítulo 24, do versículo 2 ao versículo 8, que diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém? Depois, se você puder, pegue na sua Bíblia, ou se você tiver um exemplar, ou melhor, se você não tiver, no seu celular mesmo, você baixa a Bíblia e leia todo este capítulo 24. Ou melhor, leia o 24, 25 e 26. Mas o capítulo 24 de Mateus, ele relata o episódio do Sermão do Monte, onde se inicia, na realidade no capítulo 23, Jesus já vem falando com os discípulos, quando se aproxima a sua morte, mas ele vem falando de coisas. O Sermão do Monte, basicamente, ele fala de coisas futuras, das coisas acerca do fim, que é o que estamos vivendo hoje, e a palavra é o que nos diz isso, a palavra. Esse tema, o Sermão do Monte, já foi tema de diversos livros e ainda por autores renomados, caso você queira aprofundar. Mas eu queria
o Espírito Santo me direcionou a esta passagem. Jesus, se você observar o versículo 1, os discípulos lhe mostram a estrutura do templo, né? E Jesus diz logo assim, no versículo 2: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque, se muitos não sabem, né? Mas os judeus, eles admiram muito o templo, a estrutura física. O que Jesus estava querendo dizer aqui, que essas coisas materiais vão passar. E aconteceu essa profecia, essa fala profética de Jesus, que fala acerca do futuro, já se cumpriu. O templo já foi derribado. Hoje, se vocês verem na televisão, né, no próprio YouTube, hoje só resta lá o Muro das Lamentações. E não é diferente hoje, né? Tantas pessoas se apegam ao templo, né, à estrutura. Mas eu quero lhe falar das coisas espirituais. E aí eles se achegam a Jesus e Jesus começa a falar de coisas do futuro. No versículo, porque no versículo, se vocês lerem aí, como eu li, né? No versículo 3, os discípulos pedem que sinais são esses, para que eles saibam, né? E Jesus diz no versículo 4: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Hoje observamos isso, né? Muitas pessoas vêm em nome de Jesus, dizem que tiveram a revelação especial de Jesus, que foram profetas de Jesus. Mas eu vou ler o que é que diz aqui, que querem acrescentar alguma coisa na palavra de Deus. Olha o que é que diz aqui em Mateus, porque é bom a Bíblia se responde a Bíblia com a própria Bíblia. No capítulo 22 de Apocalipse, nos últimos versículos, no versículo 18, no capítulo 22 de Apocalipse, diz assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Então, você não creia nessas pessoas que vêm para acrescentar a Bíblia, nessas pessoas que vêm para retirar algo da Bíblia, e mesmo aquela que vem em nome de Jesus. Paulo disse, certamente inspirado pelo Espírito Santo, né? Seja anátema. Se um anjo descer do céu com outra mensagem, seja anátema. Ou seja, seja amaldiçoado. Porque nós já temos na palavra de Deus o suficiente para entender acerca das coisas de Deus. Mas o versículo 6... continuando, né? Porque muitos virão em meu nome, como eu já falei, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ou seja, Jesus está afirmando que muitos serão enganados. Como é o que acontece? Esses que se dizem profetas, eu não estou dizendo que não existe o ministério profético hoje, e não existem, eu creio sim, porque a Bíblia fala no ministério profético e também no dom de profecia, né? Mas há outros que não creem. Mas assim, quando eu digo assim, em nome de Jesus, que foi Jesus que me enviou, que vem com uma revelação nova, que vem com algo contraditório à palavra de Deus, esses aí descartem, porque eles não têm nada para lhes ensinar. E o versículo 6 eu acho interessantíssimo. Olha o que é que diz, que é o que estamos vivendo hoje, e eu quero dedicar um tempo aqui para que você acorde. A Bíblia diz assim: desperta, ó tu que dormes. Isso aqui é um alerta
Olha o que diz o versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. E ele continua no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Meus queridos, Jesus estava falando, como os discípulos pediram, acerca das coisas do fim, os sinais. E esses são os sinais. Guerras. Temos visto diversas guerras aí, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e outras guerras menores, né? Rumores de guerras. A todo momento o mundo vive como uma... Como é que eu poderia dizer? Como um balde não, né? Um tonel de pólvora a ponto de explodir. Você vê, né, Estados Unidos com a Coreia do Norte, Estados Unidos com China, Rússia com Estados Unidos, né, e por aí vai, todo mundo sabe disso aí. Então, esse é um sinal. Um sinal acerca... Esse sinal o quê? Acerca da vinda de Jesus. Outro sinal, como eu falei, guerras e rumores de guerras. Mas Jesus diz aqui, não vos assusteis. É mister que isso tudo aconteça. E ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação. Temos visto isso, né? Reino contra reino. Fomes. Um bem atual. E pestes. Então, observe aqui que pestes, essa pandemia que estamos vivendo do coronavírus, pestes aqui está no plural. Nós temos visto muitas mensagens que eu até entendo, né? Nós somos carne e nós queremos uma comodidade, nós queremos tranquilidade, nós queremos saúde, compreendem? Então, orações para Deus repreender o coronavírus. Amém? Eu também faço essa oração para repreender este mal, cessar essa peste, porque eu creio que Deus pode fazer isso. Mas o que a palavra diz não é que as coisas vão melhorar, não. Ele fala aqui em pestes no plural. Essa é só uma peste de outras que já tiveram e que tantas outras virão. Não sei quantas, não posso afirmar. A Bíblia fala no plural. Então, meus queridos, é importante que nós despertemos para as coisas acerca de Deus, a respeito de Deus, porque Deus quer que você, que ainda não fez isso, se arrependa dos seus pecados e creia que Ele é o seu Salvador, Jesus Cristo. Se você observar, essa pandemia, não existe ciência, não existe riqueza, não existe raça, não existe desenvolvimento que não foi abalado por essa pandemia do coronavírus e que ainda estamos vivendo. E eu assim me impressiono como as pessoas, eu tenho visto até na internet, que estão colocando sua esperança na vacina, achando que a vacina é a solução de tudo. E aqui eu não quero fazer discurso político, não, isso aqui não é o meu objetivo, a favor ou contra a vacina. Eu quero falar o seguinte: enquanto a esperança nossa deveria ser Jesus, as pessoas estão colocando esperança em coisas pontuais, em vacina, em governos. Isso aí tudo vai passar. E você deve olhar para aquele que pode lhe salvar. Então acorde que o fim está próximo. Os sinais estão aí. Você vê, o mundo parou com essa pandemia. Deus está tudo literalmente nas mãos de Deus. Não tem bilionário, não tem pobre. Estão todos na mão de Deus, do Deus vivo. E horrenda coisa, como diz a palavra, é cair nas mãos do Deus vivo. Só Ele pode tirar. Mas existem promessas para aqueles que o servem, para aqueles que o obedecem. Primeiro é necessário você se arrepender, confessar os seus pecados, né? Crendo que Jesus é o seu Salvador
E aí, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a mudar o seu caráter. E pela palavra, você vai discernindo do que é certo, do que é errado. É isso que eu quero que você desperte. Mesmo os crentes, entre aspas, que despertem, que acordem para as coisas espirituais. Não que nós não vivamos as coisas da terra, vivemos sim, mas olhando primeiro para o reino de Deus e para a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que você possa acordar e deixar esse negócio de tomar suas medidas, né, em relação ao coronavírus, tudo, mas não coloque sua esperança em vacina, não coloque sua esperança em governo, em governador, em prefeito, em presidente, em governante mundial. A sua esperança é Jesus. Só Ele pode nos livrar de todo o mal, e Ele que pode nos dar a vida eterna. O verso 8 ou melhor, diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando uma situação muito difícil, passando necessidade nesse momento. Isso é só uma peste. Aqui a Bíblia fala de pestes. Fora os terremotos que nós já vemos, né? Maremotos, terremotos, tsunamis, ciclones, furacões, guerras, rumores de guerras. Tudo isso está se cumprindo. O que Jesus falou está se cumprindo e vai se cumprir até a volta dele. Então, para que possamos resistir no dia mau, estejamos com Ele, servindo a Ele na beleza da sua santidade. Amém? Porque tudo isso vai acontecer. Não adianta esperar por um amanhã melhor. O mundo só vai se estreitar cada vez mais nessas coisas, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não há um justo sequer debaixo do céu e da terra. Não há um justo sequer. Mas a graça salvadora de Jesus, ela pode nos purificar de todo o mal. Ela nos purifica, na realidade. Mas é necessário você aceitar essa sua graça, crendo a fé em Jesus. Amém? Que você possa meditar nessa palavra. Se puder, leia esses capítulos. Ou melhor, leia o capítulo o 23, 24, 25, 26. Certo? São capítulos muito interessantes que falam acerca de coisas espirituais, de coisas acerca do fim. E leia assim, escalonado, né? Um dia, leia outro, né? Peça discernimento a Deus, né? Mas assim, a Bíblia tem muita coisa. Tudo que vai acontecer ainda, tudo que aconteceu, acontece e acontecerá. A Bíblia nos explica. Mas é necessário você confessar Jesus, porque você pode ler a Bíblia várias vezes. Sem Jesus você não entende nada. Você só vai causar confusão e discórdia. Amém? Então, que você possa meditar nessa palavra. Se essa palavra lhe tocou, confesse Jesus, né? Arrependa-se dos seus pecados, confesse Jesus como seu Salvador. Amém? Vamos orar. Eu vou orar, né? Agradecendo por esta palavra. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, essa oportunidade, aleluia, de vidas serem alcançadas por meio da tua palavra, Pai, da exposição da tua palavra. Abençoa cada um, Senhor, com a bênção especial, Pai. Tantos que estão precisando de saúde, tantos que estão passando por necessidade, Senhor, mas que possam primordialmente te buscar em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.